Olá, bom dia, Adilson. Bom dia, amigo rádio ouvinte da Rádio Chopinzinho. Alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez, trazendo essa palavra, esse momento de oração aqui no Boteco 102, num dia tão especial, hoje, domingo, Dia das Mães, não é verdade? E um Dia das Mães tão diferente, tão inusitado que nós estamos vivendo hoje. Muitas mães não podem estar junto com seus filhos, né? Então fica aí esse sentimento de saudade. É sobre isso que a gente vai falar também no dia de hoje, né? Então, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado a Dilson pela companhia. Vê que hoje eu estou gravando aqui do escritório, da casa mesmo, né? Então, cumprimento aí os que estão nos acompanhando, ouvindo pela rádio, mas também para quem está vendo, assistindo essa mensagem aqui. Então, quero agradecer a oportunidade também aos nossos patrocinadores, a comunidade evangélica de confissão luterana do Bugre Alto, também o nosso amigo Amarildo Pilger, pelo patrocínio, pelo apoio. É sempre muito bom poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus para vocês e por causa de vocês também, ok? Muito bem, eu quero mandar o meu abraço para os aniversariantes dessa semana. Hoje, no Dia das Mães, ninguém faz aniversário, ó. Mãe nenhuma teve na maternidade no Dia das Mães, viu? Só tiveram uma folga, isso é bom. Né? Mas no dia 12, a Leandra Tille Kusler faz aniversário. Também no dia 12 ainda a Eledize Pilger. E no dia 16 a Juliana da Silva Veires. Esses são os aniversariantes da semana, só 3 dessa vez, né? Mas eu quero desejar o meu abraço para você, dar o meu abraço para vocês e desejar as mais ricas bênçãos de Deus para a vida de vocês durante todo o tempo da vida de vocês, que Deus seja dando para vocês tudo que vocês precisam, providenciando tudo que de melhor Ele puder dar para vocês. E com certeza Deus assim quer abençoar, né? Grande abraço a vocês, aniversariantes. Eu sigo ainda avisando aqui que nós estamos com as programações presenciais suspensas, né? Semana passada eu conversei com o prefeito Álvaro e ele falou da liberação, com as restrições, com os devidos cuidados. No entanto, nós por hora achamos ainda prudente manter a suspensão, né, dos cultos presenciais. Então a gente está seguidamente avaliando as possibilidades, mas por hora nós agradecemos a sensibilidade, né, demonstrada pela equipe da prefeitura, mas por hora ainda estamos com as atividades suspensas. Estamos sempre reavaliando e assim que nós retornarmos com as atividades presenciais estaremos comunicando, né, amplamente, colocando nos grupos da comunidade, né, então você pode se manter informado por lá também. Enquanto isso, vá participando do nosso culto interativo online, né? Nós estamos tendo o culto todo domingo de manhã, então às 9 horas, no grupo de WhatsApp. Tem sido uma experiência bem interessante, você pode participar junto com a gente. Entre no Facebook da Paróquia de Pato Branco, Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Pato Branco, e lá tem o link, então, para você entrar no grupo e celebrar o culto com a gente. Tem sido uma experiência muito interessante, muito bacana, né? Algumas comunidades, inclusive, que não tinham a possibilidade de ter culto toda semana, agora estão celebrando semanalmente o culto, então tem sido algo muito bom. E você pode participar com a gente também. Fica aí o nosso convite, né? Fica o nosso desejo de ter você junto participando com a gente nesse culto interativo, ok? Muito bem, mas tornando a falar sobre a história sobre o Dia das Mães, eu quero contar para ti uma história de uma mãe que também precisou estar separada do seu filho. Foi uma história que aconteceu há muitos anos atrás, por volta de 1500 antes de Jesus Cristo, ou seja, mais de 3.000 anos atrás que aconteceu essa história. E essa mãe da qual eu falo se chamava Joquebede, nome estranho, né? É que é um nome israelita, um nome judeu, um nome hebraico, né? E então essa mãe, ela deu à luz a um filho no tempo em que o seu povo, o povo israelita, era escravo no Egito, escravo dos egípcios. E lá na escravidão, então, o povo crescia muito, o povo hebreu crescia muito lá dentro, e o faraó, então, por volta daquela época, tomou a decisão de decretar, olha só, a crueldade da época, de que todo menino que nascesse naquela época tivesse que ser morto. Ele tinha que ser jogado no rio. Imagina a cena, imagina a crueldade. Era um decreto que separava as mães de seus filhos, e não só por um isolamento de um vírus, mas
as mães tinham que matar afogados os seus filhos. Olha a crueldade. E essa mãe, Joquebede, então, ela se vê obrigada a fazer isso, mas obviamente não querendo fazer isso. Ela confia nas mãos de Deus e ela bola uma artimanha. Ela faz um cesto de juncos, de vime, a gente diria hoje, enche aquele cesto de piche, faz como se fosse um pequeno barquinho e coloca o seu filho no rio, mas não para afogar, mas sim naquele barquinho. E coloca ele entre os juncos na beira daquele rio e, por providência divina, eu não vou dizer por coincidência, a filha do faraó, ou seja, a princesa daquele povo, dos seus chefes, do povo que os escravizava, desce para tomar banho no rio. E ouve o choro daquela criança e resolve adotar para si aquela criança. A irmã do menininho, Moisés, que veio a ser o líder do povo de Israel, você já deve ter ouvido falar de Moisés, foi assim que ele nasceu, inclusive é assim que a gente chama aqueles cestos, né, onde a gente leva as crianças, de Moisés, né, por causa dessa história. E então a irmã de Moisés, que viu aquela cena e ficou acompanhando de longe o seu irmãozinho largado no rio, vê que a filha do faraó, a princesa, recolhe aquela criança e ela se dirige à princesa e diz: olha, eu sei de uma mãe hebreia que tem leite, pode amamentar essa criança, você não quer que eu peça para ela cuidar dessa criança até que ela fique maiorzinha? Olha a esperteza da menina. E a princesa concorda com esse pedido e diz: sim, eu preciso de ajuda. E então ela dá essa criança à própria mãe, para que a mãe cuide, amamente, cuide dessa criança até que essa criança seja adulta. E assim Moisés, então, depois de grande, recebe a educação do palácio do próprio faraó, educação de qualidade, e acaba se tornando a pessoa que vai libertar o seu povo, libertar o povo da escravidão. Eu conto essa história para dizer assim e perceber como Deus agiu cuidando do seu povo, cuidando daquela mãe, cuidando daquela criança. Eu penso que essa história, ela toma ares muito significativos no tempo que nós estamos vivendo agora, porque é um tempo de incerteza. É um tempo onde muitas mães não sabem como vão sustentar os seus filhos, não sabem como vão colocar o alimento na mesa. Obviamente, muitos pais, mas me refiro hoje especialmente pelo Dia das Mães. Muitas mães estão nesse dilema de como sustentar os seus filhos, de como providenciar o que eles precisam. Assim como essa mãe, Joquebede, se viu numa situação tão difícil, onde a própria lei mandava que ela abandonasse o seu filho no rio. No entanto, Deus agiu de uma maneira miraculosa, de uma maneira improvável, de uma maneira que ninguém poderia imaginar, salvando essa criança e, através dela, inclusive, salvando todo o povo de Israel. Com isso, eu lembro da palavra do Salmo 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nesses tempos difíceis que nós vivemos, eu sei que é difícil confiar, eu sei que é difícil esperar em Deus, mas esse é o desafio. Se nós perdermos as estribeiras, ficarmos desesperados, aí então de fato nós não vamos conseguir fazer nada. Mas se nós confiamos em Deus, essa palavra, essa confiança vai fazer com que a gente mantenha o controle, mantenha a sanidade. E Deus vai agir em nosso favor, quem sabe até nos mostrando possibilidades, nos mostrando caminhos de o que fazer e como agir. Portanto, vocês mães que estão desempregadas, muitas diaristas, nesse caso, perderam o seu emprego, mães que estão empregadas ainda, mas que têm dúvidas, que têm o seu trabalho, têm o sustento, ou pais que têm a condição de sustentar o seu lar, eu quero orar por vocês e pedir a bênção de vocês sobre todas as famílias. Querido e bondoso Deus, nós te pedimos, levanta os teus olhos sobre cada mãe que está nos ouvindo, sobre cada mãe, cada família que passa por necessidade, que passa por dificuldade nesse momento tão incomum que nós estamos vivendo. Levanta teus olhos, ó Deus, para que hajas em favor deles, em favor delas,
para que possam de alguma maneira ser cuidados por Ti e que saibam disso, que em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essa confusão, especialmente hoje eu te peço, ó Deus, que cuide das mães de seus filhos, para que tudo corra bem em sua vida, na medida do teu querer, da tua boa vontade. E nós, assim, ó Deus, confiamos, sabendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, que muitas vezes, inclusive, nos surpreende na tua atuação. Assim nós confiamos e entregamos toda a nossa vida nas mãos dele. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e tenha misericórdia. Que o Senhor nosso Deus abençoe todas as mães e todas as famílias que aqui nos ouvem e que precisam dessa bênção. Grande abraço, nós nos vemos aqui de novo domingo que vem. Até lá.